Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Riverton era um lugar onde as aparências contavam. Seus arranha-céus reluzentes e ruas repletas de boutiques de luxo ofuscavam os bairros mais modestos, onde a maioria dos moradores lutava para sobreviver. Mas mesmo no topo da sociedade, uma regra permanecia. Havia poderes além do dinheiro e do status, forças invisíveis que poucos podiam ignorar. E hoje, o maior desses poderes se manifestaria. O tribunal estadual estava lotado naquela manhã. O clima era tenso, carregado de sussurros e especulações. O julgamento de Montclair atraía a atenção de toda a cidade. Camille Montclair, herdeira de uma família imensamente rica, era acusada de usar seu nome e conexões para manipular alvarás de construção e fraudar o Estado. Mas a riqueza e o poder dos Montclair nunca haviam sido testados dessa forma. Eles sempre estiveram um passo à frente, e Camille acreditava firmemente que sua família seria capaz de resolver aquele pequeno contratempo. Camille parecia perfeitamente à vontade no enorme tribunal. Suas roupas de grife, cabelo impecável e olhar altivo inspiravam desprezo em muitos, mas ela não se importava. Afinal, ela era uma das figuras mais influentes da cidade. Seu olhar varria os espectadores com desdém, ignorando os olhares discretos que se trocavam pela sala. A juíza que presidiria o julgamento era conhecida e temida, Solange Duval. Aos 50 e poucos anos, seu rosto carregava as marcas de uma vida inteira de luta. Seus cabelos, agora com alguns fios grisalhos espalhados, eram frequentemente presos em um coque elegante, enquanto seu olhar penetrante revelava vigilância constante. Ela havia começado sua carreira em um ambiente repleto de obstáculos, não apenas por ser mulher, mas também por pertencer a uma minoria racial em um sistema de justiça onde o preconceito e a desigualdade eram frequentemente visíveis e não verbalizados. Mas Solange se recusou a deixar que esses desafios a definissem. Desde o início de sua carreira, ela decidiu que seu lugar seria onde a justiça reinasse sem concessões, onde suas decisões pudessem mudar vidas e inspirar uma nova geração. Solange não era uma figura fácil de esquecer. Ela havia construído uma reputação de juíza imparcial, um modelo de dignidade, mas também de firmeza inabalável. Ela não estava lá para agradar ou buscar aprovação. Estava lá para fazer seu trabalho, e o fazia com uma precisão que era sua própria luta contra estereótipos e injustiças. Quando entrava no tribunal, não havia espaço para incertezas ou ambiguidades. Sua voz, calma e comedida, sempre carregava um peso que ia além de suas palavras. Como presidente do Tribunal de Estado, Solange conquistou o respeito de seus pares, mas também a hostilidade de muitos membros da elite que acreditavam que a ordem deveria ser defendida apenas por aqueles com as conexões certas, as famílias certas e, acima de tudo, a cor de pele certa. Sua ascensão ao judiciário, que ela havia conquistado com determinação, foi um desafio direto ao establishment, uma ilustração viva de que competência e integridade não conheciam cor. Mas aqueles que a desafiaram, aqueles que pensaram que poderiam intimidá-la com sua riqueza ou status social, estavam redondamente enganados. Solange não vacilou. Pelo contrário, ela era uma pessoa que prosperava na resistência. Ela sabia que cada luta por justiça era uma vitória para todos aqueles esmagados por um sistema que, muitas vezes, favorecia aqueles que já tinham tudo. Naquela manhã, quando o julgamento de Montclair começou, a atmosfera no tribunal imediatamente assumiu uma energia peculiar. Camille Montclair, herdeira de uma das famílias mais influentes da cidade, acomodou-se confortavelmente no banco dos réus. Com um movimento rápido do pulso, ajustou seu traje de grife, com um sorriso levemente condescendente nos lábios. Parecia destemida. Afinal, como uma simples acusação poderia manchar o nome Montclair? Camille acreditava firmemente que a riqueza e o poder de sua família seriam suficientes para eclipsar qualquer desejo de justiça. Afinal, seus advogados haviam previsto todos os cenários possíveis. Ela não estava lá para lutar, estava lá para ser absolvida. Mas quando ela falou, a arrogância de suas palavras não passou despercebida. Camille, com uma confiança quase insolente, confirmou sua versão dos fatos. Ela até se permitiu minimizar as acusações. Todo mundo faz isso, disse ela casualmente. É assim que os negócios funcionam. Você não entende, mas minha família tem décadas de experiência nessa área. Você deveria ser grato por estarmos investindo na cidade.
A sala ficou em silêncio. Os advogados de defesa trocaram sorrisos discretos, enquanto os de acusação começaram a ficar tensos. Mas foi a juíza Duval quem chamou a atenção de todos, e sua resposta foi rápida. Solange Duval não estava acostumada a ser influenciada por ameaças veladas ou insinuações de privilégio. Ela sabia que Camille Montclair era apenas um produto do sistema, uma jovem mimada que nunca tivera que enfrentar as consequências de seus atos. Mas Solange sabia o que era justiça. Ela sabia que a verdade não residia nas quantias colossais de dinheiro, nem nas fileiras de advogados que se pavoneavam em torno da jovem herdeira. Não, a verdade residia nas evidências, nos fatos e na consistência de princípios justos. Ela se levantou lentamente, medindo cada movimento, e encarou Camille Montclair. A sala pareceu encolher ao redor delas. A senhora admite, senhora Montclair, que usou conexões políticas para obter alvarás de construção ilegais. A voz da juíza era firme, áspera, mas sem um pingo de ódio. Não havia espaço para emoção em suas palavras. Havia apenas a verdade. Camille, visivelmente perturbada pela primeira vez, deu de ombros casualmente, como se quisesse mascarar sua crescente inquietação. Todo mundo faz isso. Você me fala sobre alvarás, construção, mas não entende nada. Minha família não fala sobre pequenas transações assim. Nós sabemos como fazer as coisas. Os murmúrios na sala se intensificaram. Todos os olhares se voltaram para Solange, que ouvia implacavelmente as palavras da jovem, sem se deixar perturbar. Eu entendo perfeitamente como alguns investimentos funcionam. Mas a lei não dá lugar a privilégios. Solange fez uma pausa e acrescentou calmamente. Sua arrogância levou a esta situação, senhora Montclair. A senhora acredita que dinheiro e poder podem comprar tudo. Mas há uma coisa que a senhora não pode comprar: a verdade. Camille revirou os olhos e se dirigiu ao juiz num tom quase insolente. Sério? Você está me julgando por algo que nem entende? Talvez você devesse se concentrar na sua área, onde se sente mais confortável. Houve um silêncio chocante na sala. Os advogados de defesa trocaram olhares nervosos, enquanto a acusação parecia aliviada por o juiz não se sentir intimidado. Solange, no entanto, não se deixou abalar pela provocação. Ela estava mais do que preparada para aquele confronto. Repito, senhora Montclair, disse Solange, com o tom firme como uma rocha, justiça não é uma questão de privilégio. Ela se baseia em princípios, em igualdade. E a senhora, com suas ações, violou esses princípios. Camille, desestabilizada, tentou se recompor. Eu não entendo. É só um pequeno erro. Eu posso consertar tudo. Meu pai. Solange a interrompeu. Você não entende, né? Dinheiro não vai resolver isso. Não é o seu pai. Não é a sua família. Você, e somente você, é responsável pelos seus atos. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O tribunal aguardava a sentença, e todos se perguntavam o que Solange faria em seguida. Camille, ciente de que o resultado do julgamento não lhe seria favorável, endireitou-se na cadeira, a arrogância ainda presente, mas menos segura. Ela ouvirá rumores sobre a severidade da juíza, mas achava que seu status a teria protegido. Solange então se levantou, impondo toda a sua autoridade. Ela fez uma longa pausa, encarando Camille nos olhos, antes de proferir seu julgamento, com a voz calma, mas firme. Senhora Montclair, a senhora traiu a confiança pública, abusou de seus privilégios e contribuiu para a injustiça. A senhora acreditava estar acima de tudo, mas a lei não tem lugar para aqueles que pensam que podem comprar a própria liberdade. Sua punição, no entanto, não será uma mera multa ou uma pena de prisão. Não, a verdadeira punição que receberá será a compreensão do valor da humildade. Ela fez outra pausa. A tensão era palpável. Você passará um ano como voluntária em bairros carentes, onde suas ações contribuíram para a injustiça. Você trabalhará pela comunidade, dedicando seu tempo àqueles que você ignorou, sob a supervisão de organizações comunitárias. Talvez um dia você entenda o verdadeiro valor da justiça. O choque na sala foi total. Camille, com os olhos arregalados, ficou paralisada. Ela jamais imaginara tal sentença. Pensava que sua família poderia ter comprado sua inocência,
mas acabará de se ver diante de uma realidade muito maior do que sua riqueza. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Alguns ficaram atonitos, outros impressionados com a forma como Solange Duval transformará a arrogância de Camille em uma lição de vida. O silêncio que se seguiu a essa frase foi o mais pesado de todos. Camille, devastada, não tinha nada a dizer. Ela sabia que a sentença do juiz repercutiria em sua vida e na de sua família de uma forma que nenhuma multa ou pena de prisão poderia ter. Essa sentença, por mais simbólica que fosse, marcaria um ponto de virada em sua compreensão do que realmente significava estar acima de tudo. Solange Duval saiu do tribunal sem dizer mais nada. Mas no coração de Camille, uma verdade mais difícil do que a própria vergonha havia se enraizado.